Ou seja, logo eu entendi lá atrás que o Velho Testamento só me era útil naquilo em que ele fosse validado, corroborado e fosse uma manifestação clara e explícita do que Jesus também ensinou. Do contrário, se ele só me trouxesse aquilo que Jesus não ensinou, ele não me teria nenhuma utilidade. Isso, meu Deus, é meio óbvio, né? Especialmente se você estuda alguma teologia, lê livros e não tem compromissos arraigados com a religião, nem com a vaidade teológica, nem com a vaidade da cultura teológica. O problema da Bíblia na mão dos teólogos é a vaidade da cultura teológica. Porque tem os amigos teólogos cobrando, tem o grupo religioso, tem a denominação fazendo pressão. Você, tendo as convicções que tem, se não for muito corajoso, não simplifica logo. Como eu nunca tive esse problema. Para mim, Jesus sempre foi, está escrito, no princípio era o verbo. A Bíblia é comentário, a Bíblia é história. O Velho Testamento é revelação de Deus, é palavra de Deus inspirada, toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil. E o Velho Testamento teve a sua utilidade, com exceção dos livros que continuam na vigência, e não são livros, são partes dos livros. Por exemplo, o Gênesis está todo na vigência porque ele trata das histórias da humanidade, mas ele está na vigência como história da humanidade e depois como um afunilamento histórico que me conduzirá a saber por que Jesus é o Cristo nascido da tribo de Judá. E o Gênesis bota isso claro na sua frente. O Êxodo é história da fé dos hebreus, como foi uma fé num Deus único que atravessou o politeísmo com Moisés, atravessou o Mar Vermelho e nos leva ao entendimento do significado da fé, como vem a dizer o escritor de Hebreus, que disso tudo tira como sumo exclusivamente a fé. Foram pessoas que creram. Então, como todas que creram, Abraão creu, Isaac creu, Jacó creu, a descendência de Jacó creu parcamente, mal e parcamente, mas creu. De maneira extremamente confusa, mas creu. E os juízes, meu Deus, tem juízes que, como eu já disse, se fosse hoje em dia, estariam presos, em prisão de segurança máxima, grandes matadores, coisas assim que não dá nem para a gente ter como grande inspiração, mas foram pessoas que agiram nos enfrentamentos, nas guerras perdidas que eles venceram, pela fé. É isso que o escritor de Hebreus vem narrando. O que ele tira é o extrato da fé. Mesmo de Sansão, que é um grande louco. Se fizesse um exame mental hoje em dia, era um cara com grandes transtornos. Mas foi um salvador para Israel naquele tempo. Não é uma criatura para ser admirada em nada. O Jefté é um homem de um primitivismo que o levou a imolar sua filha por causa de um voto. Para vocês verem como não tem nada a ver. A história do povo de Israel no deserto é uma catástrofe horrorosa, triste. Moisés, se não fosse a vara, e levanta a vara, abre o mar,
isso, aquilo, o rosto que resplandece, ou seja, a vindicação da glória de Deus na vida dele, enquanto ele viveu, embora Paulo diga em 2 Coríntios 3, que aquilo tudo sobre Moisés fosse uma glória desvanecente, e que o véu continuou na cara dele só para o povo de Israel não perceber mais que não tinha mais luz nenhuma ali, que aquilo ali tinha prazo para acabar, que a lei de Moisés ia brilhar tanto quanto o rosto dele. Ia chegar uma hora em que iria se desvanecer, era o ministério da morte, como Paulo chama em 2 Coríntios 3. Paulo não deixou ninguém enganado. E, assim como o escritor de Hebreus, desconstrói tudo, o tabernáculo, desmonta, junta, faz uma barraca de acampar, pega tudo e diz, olha, isso tudo é sombra, é arquetipia, não é nada. Mas os crentes, meu Deus, se agarraram nisso. Lutero não teve esse problema. Lutero achava que nem precisava. Bastava que fosse revelação de Deus em Cristo. Porque aqui no Brasil não era nem para ter mais essa questão entre os pensantes. Eu não estou falando entre os não pensantes. Mas eu tenho amigos na Assembleia de Deus que concordam comigo em gênero, número e grau, que falam aqui comigo no particular, concordando absolutamente com o que eu estou dizendo aqui. Todos os que leram, pensaram e que têm coragem. O negócio é coragem e pouca vaidade. Tem que ter coragem, mas também não pode ter muita vaidade. E se de preferência é vaidade nenhuma, porque a vaidade é o que atrapalha. Porque aí você chega e diz assim, não, eu concordo com o que o Caio diz. Concordo que Jesus é a chave hermenêutica. Aí você vai apanhar tanto para todo lado. Mas se fosse no passado, quando eu era uma espécie de Paulo brasileiro, e alguém dissesse, eu concordo com o que Caio diz, que Jesus é a chave hermenêutica, e já estava escrito isso lá no meu livro, Seguir Jesus, o mais fascinante projeto de vida, e numa quantidade grande de outras falas minhas, haveria ainda alguém dizendo, o que você está pensando? O pessoal da igreja não, o pessoal da academia. O que você está pensando? O Caio, que não quis fazer curso em academia nenhuma. Quando, depois de 98, o que eu recebi de conselho de amigos para estudar no Canadá, para estudar em Princeton, nos Estados Unidos, para estudar no Rudy Ramos, para ir estudar em vários lugares. Ele não quis, ofereceram a ele mestrado, doutorado, tudo que ele tem são doutorados honoris causa. Mas lá no Fula, os meus amigos contemporâneos, o AC Barros, Antônio Carlos Barros, Jorge, o Barbosinha, todo mundo que era meu contemporâneo lá, o Martins, lá de Manaus, da Quadrangular, estavam lá na mesma época. Sabem que o Dr. Paul Pierson, o sonho dele era que eu fizesse mestrado e doutorado, e como eu não queria fazer, e ele, no particular, lá na sala dele, me dizia, Caio, você nem precisa, não precisa mesmo, eu te entendo. Mas faz por causa dos outros. Aí eu disse, não, Dr. Paul Pierson, eu não quero. Aí ele disse, por exemplo, se você quiser dar aula aqui, se eu quiser te convidar, e você podia estar dando aula aqui no Fula, para ser efetivo, para não ser só um professor visitante, você teria que ter cursos de alguma entidade de doutorado, de pós-doutorado. Eu queria tanto que você desse aula, e eu dizia, doutor Paul Pierson, seria meu grande prazer por sua causa. Mas eu não tenho esse tempo, para mim não dá, eu sou uma outra criatura de outro tipo, de uma natureza diferente, com uma vida diferente. Aí ele disse, então vamos fazer um mestrado em História? Eu falei, eu não tenho esse tempo todo. Ele disse, não, eu vou assumir
que os seus daquele tempo eram uns 50 livros, já valem tantas matérias, e você me faz uma monografia sobre o tema tal, 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 e eu escrevi lá umas 200 páginas em inglês para ele. E entreguei, e ele falou, você não quer continuar só mais um pouquinho e eu te diplomo no mestrado? Eu disse, não, doutor Pearson. Então, para um monte de gente que fez isso, fez aquilo outro, o cara fica muito zangado que a coisa mais revolucionária para resolver esse problema da Bíblia, da Escritura, eu não estou nem falando das outras coisas, de ciência e tudo mais, só das Escrituras, seja uma solução que brote no Amazonas, e não em São Paulo, e não numa faculdade das mais importantes. Aí, desculpem, eu sei que é vaidade, que é arrogância, porque o princípio é imbatível. Todo mundo. Outro dia eu estava conversando com meu amigo Manfred Greller, a quem não faltam diplomas, e que tem uma loucura, uma admiração imensa pelo que Deus faz nascer como percepção em mim. E eu estava falando para ele ano passado sobre Jesus, a chave hermenêutica, sobre como, se não se adotar isso, se vai ter cada vez mais problemas a respeito, porque a Bíblia vai ficar cada vez mais absolutamente intolerável diante dos achados da ciência. Vai virar terra plana, vai virar Bíblia plana. E a teologia é uma teologia terra plana também. E a maior parte do pensamento cristão é um pensamento terra plana. Não da terra plana, é só uma metáfora de como não se atualizou, de como o mundo passou na janela e só Carolina não viu, como a música do Chico Buarque não viu. Aí agora vem essa avalanche em cima dos teólogos e dos pastores na igreja, os jovens fazendo pressão, que é isso. E como muita gente, milhões de pessoas me ouvem, a pressão vai aumentando. E o pessoal não sabe o que dizer. Aí fica aí nessa angústia. Tenho que defender a sã doutrina. Aí eu digo, qual? Tenho que defender a ortodoxia, dizem outros. E eu pergunto, qual? Se a única sã doutrina, a única palavra que cura... Esqueçam a terminologia doutrina. Quando Paulo usou doutrina, ele estava se referindo a algo em equivalência ao que os rabinos usavam como a doutrina dos rabinos, aquilo que os filósofos usavam como a doutrina daquela linha filosófica. Ele está usando um termo que não precisava de grandes explicações. A sã doutrina era a doutrina saudável, a doutrina da saúde do espírito, da alma, da mente. Ele estava falando do Evangelho, que é a única palavra que cura alma, mente, coração. É a única palavra que alinha o significado da vida. E ortodoxia, que é o caminho reto, é a compreensão nítida, clara, reta, sem curvas. É o Evangelho. Não é uma interpretação que fizeram depois do Evangelho. Toda interpretação, por melhor que seja, não melhora o Evangelho. Nada melhora o Evangelho. Não é porque Paulo fala de principados e potestades que o Evangelho recebeu um acréscimo de compreensão. Não. No Evangelho eu entendo as mesmas coisas. Eu entendo sobre castas diferentes, sobre dimensões diferentes, sobre o fato de que os anjos de Deus veem a face dos seus recíprocos,
de dia e de noite diante do Pai que está nos céus. Eu vejo o endemoninhado, os demônios do endemoninhado gadareno, gerazeno, dizendo a Jesus, não nos mandes para fora do país, porque eles tinham desenvolvido um principado, uma ação com a cultura local. O que é um principado, senão um casamento que se casa com o ambiente sociopolítico de um dado tempo ou momento histórico? Isso eu não aprendi nem com Paulo, aprendi com Daniel, lá no capítulos entre 8, 9 e 10 de Daniel. E em Jesus passou pelo filtro e ficou. E Paulo passa pelo filtro quanto a isso e permanece. Quanto ao mais, depois que João disse que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez, até o que Paulo disse sobre nele tudo subsiste, ele é o esplendor da glória, a imagem do Deus invisível, e tudo o que se afirma sobre ele é redundância, depois do que João disse no seu Evangelho de João. Então, na realidade, se eu tivesse só o Evangelho de Marcos na minha mão e ignorasse tudo mais, eu já ia fazer uma festa. Uma festa maravilhosa. Se eu tivesse só os 4 evangelhos, sinceramente, eu não estava precisando de mais nada. Porque o bom senso de Jesus me ensina como lidar com pessoas, como lidar com grupos. Afinal de contas, o que Jesus fez o tempo todo foi lidar com uma igreja ambulante. O que é a igreja? Igreja são os chamados para fora. Literalmente, nunca houve uma igreja tão igreja quanto aquela original que Jesus chamou, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Todo mundo saiu de onde estava e era uma igreja chamada para fora, guardando o significado de eclésia, os que são chamados para fora, e mais do que isso, os peregrinantes, os hebreus, os que vão cruzando fronteiras, são os do caminho, andando com ele. Então aqui eu tenho tudo. Eu sei as bobagens que os crentes falam nas falas dos apóstolos. Eu sei o que um pastor deve dizer, as loucuras dos crentes a partir do que Jesus disse aos apóstolos. Eu sei como as mulheres devem ser tratadas a partir do modo como Jesus tratou as mulheres. Eu sei como tratar todos os párias do mundo a partir do modo como Jesus tratou os párias. Eu sei como tratar os religiosos e os arrogantes, a partir de como Jesus tratou todos eles que estavam em abundância nas narrativas e estão nas narrativas do Evangelho. Eu sei como lidar com o mundo político, porque eu sou discípulo de Jesus e vou lidar com o mundo político como Jesus lidou. E vou fazer parte da polis como Jesus fez. Cada palavra que ele disse tinha implicações políticas. Ama o inimigo e ora pelo que persegue. Hoje aqui para mim, eu associo de modo imediato aos que me odeiam, me perseguem, falam mal de mim. E eu oro por eles. Ou aqueles que estão no poder e que são verdadeiras topeiras humanas, fazendo mal ao povo, e eu oro por eles e peço a Deus que tenha compaixão deles, e não tenho nenhum sentimento antagônico por nenhum deles. Antagônico no sentido de desejar-lhes o mal. Eu tenho um antagonismo de pensamento em relação a eles, e de espírito em relação a alguns deles que são praticamente possessos de coisa ruim para todo lado. Eu aprendi com Jesus, mas para os discípulos de Jesus originais e para o público circundante, quando Jesus dizia, amem os inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, eles só conseguiam pensar nos romanos, nas cruzes, nos ódios, nas brutalidades. Era tudo que eles tinham na cabeça. Era o dia em que eles ficariam livres dos romanos. O que era isso?
Que afirmação era essa de Jesus, se não uma afirmação com profundo impacto de natureza política para todos os lados? Desconstruía o ódio religioso dos zelotes, dos fariseus, dos sicários, de todos os grupos que se manifestavam contrários aos romanos, uns mais, outros menos, alguns mediamente, mas no coração havia o repúdio, o ódio, a raiva, ainda que não tivesse a coragem da declaração em alguns desses grupos. Mas a implicação disso era poderosa. Os anti-romanos ouviam aquilo e diziam: esse cara é um alienado, que está alienando o povo, dizendo para o pessoal amar os romanos e orar por eles, fazer reunião de oração pelos romanos. Que idiotas! Era assim que eles pensavam, era assim que interpretavam. E em cada outra nova geração, essa mesma afirmação produz atitudes de natureza política, como tem muita gente da esquerda ou da extrema esquerda que me ouvem falando sobre o evangelho e os direitos humanos e a condição humana e dizem: poxa, por que você não assume uma bandeira? Eu digo: porque eu não sou de esquerda como vocês são, não sou. Logo depois vocês vão me achar de direita, como logo me acham. E os da direita vivem me achando de esquerda e vice-versa. Por quê? Porque eu estou num caminho de ortodoxia, andando em cima do que Jesus mandou, fez, praticou e em como ele tratou a direita, tratou a esquerda, tratou qualquer ser humano. Tratou os pobres analfabetos e tratou os cultos como Nicodemos. É nesse filtro que tudo tem que ser passado. Então, eu lamento muito, porque a solução está presente, e desculpem, gente, não tem outra. Não dá para reeditar a Bíblia, nem dá para fazer um concílio e dizer o que fica, o que não fica, com base em quê? A não ser que vocês adotem Jesus como a chave hermenêutica. Aí vai ficar evangelho puro. Vai ficar o evangelho do Velho Testamento e vai ficar o evangelho das cartas dos apóstolos, o evangelho dos Atos dos Apóstolos, o evangelho dos evangelhos de Jesus. Eu já falei demais. Hoje o Braulio teve um problema, vai passar o dia consertando lá. E eu vou parar aqui porque eu acho que eu já falei 1h, 22 minutos e 34 segundos. E um grande beijo para vocês. A gravação está aqui. Mandem para todo mundo. Vamos diminuir a confusão e Deus permita que acabe a vaidade de não quererem dizer que foi com Caio que eu aprendi. E é simples. Aí eu tenho amigos da igreja presbiteriana que não têm coragem. Se fosse no passado, iriam dizer: o Caio nos ensinou isso. E esse problema teria evitado o surgimento dos puritanos desvairados, dessa extrema direita conservadora, presbiteriana e reformada no Brasil, se Jesus for a chave hermenêutica. Evitar-se-ia que 1, 2 ou 3 teólogos presbiterianos contemporâneos dissessem, a partir de Jesus ser ou não a chave hermenêutica, que era insuficiente, que Jesus como chave hermenêutica era insuficiente. Cometeram uma blasfêmia contra Jesus e o Evangelho, mas em nome da doutrina reformada nem parece que foi blasfêmia. E os pentecostais, que dizem que amam a Jesus, também não podem aceitar Jesus como chave hermenêutica, porque dizem: então vai ter um monte de texto do Velho Testamento que a gente não vai mais poder afirmar que foi Deus que disse aquilo em vigência para hoje. E eu vou dizer: não, meu filho. Aí diz: então não quero.
Os neopentecostais nem pensar, porque o neopentecostalismo vive do Velho Testamento interpretado na pior forma de barganha. A barganha que nem Jacó sonhou em fazer, os neopentecostais inventaram. Então, no fim, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, é muita vaidade, nos últimos que eu mencionei aqui, os neopentecostais, com um medo enorme de afirmarem isso e perderem dinheiro, porque sem o Velho Testamento aplicado às suas campanhas de prosperidade, eles empobrecem. Então, é muito amor ao dinheiro também. As sociedades bíblicas, as sociedades da Bíblia, as editoras da Bíblia não querem também fazer uma introdução à Bíblia, ensinando Jesus como chave hermenêutica, com medo de venderem menos Bíblias por causa disso. E enquanto isso, fica essa agonia para lá e para cá. E também muita besteira sendo falada, não é? Porque não tem nada que supere a lógica. Eu quero um argumento que enfrente a lógica do que eu acabei de dizer. A lógica. Com base num conhecimento amplo da Escritura. Eu quero um argumento que bata a lógica do que eu acabei de dizer, de Jesus como chave hermenêutica e chave que atualiza a Escritura naturalmente, porque Jesus é a alegria dos homens, de todas as gerações. É interessante que o primeiro programa de televisão que eu tive lá em Manaus, que durou com esse nome uns 3 anos, se chamava Jesus Esperança das Gerações. E quando eu botei esse nome no programa, é porque eu tinha certeza que Deus iria me permitir viver muitas gerações ainda. E que em cada nova geração eu pregaria Jesus, porque ele seria e é a esperança de todas as gerações, como foi no passado, seria na minha vida e seria no futuro. Agora, o futuro chegou com uma violência tão brusca, que aí, da noite para o dia, o que já era, para mim, totalmente obsoleto no Velho Testamento, caiu em obsolescência mais rápida. E o que para mim já era obsoleto em momentos do Novo Testamento, especialmente no que diz respeito às práticas de usos e costumes, que não passaram por Jesus. Eu vejo Paulo dar aquela lista de beberrões, bêbados, isso, efeminados, isso e aquilo. Eu passo pelo filtro de Jesus. Eu não vi Jesus bater em ninguém assim. Não vi. Eu só vejo Jesus combater a embriaguez, em Lucas 20. A embriaguez, as orgias e as preocupações deste mundo, os consumos deste mundo, o apego ao dinheiro, a isso tudo, que não está em vigência entre nós, exceto embriaguez, as orgias dos outros. Porque quando são as nossas entre amigos, também ninguém fala nesse assunto. No fim, minha gente, o que existe é uma quantidade brutal de muita hipocrisia com vaidade, porque as soluções lógicas, hermenêuticas, coerentes com Jesus, com o Espírito de Cristo, estão todas dadas e podem me chamar de herege com muita alegria. Eu estou para virar, como é que canta lá no Maracanã? Eu sou brasileiro, com muito orgulho. Eu não. Por causa de vocês, eu vou cantar. Eu sou herege, com alegria, com muito amor, porque não é possível. E vamos parar com a tolice, enquanto a gente não faz mal uns aos outros, pelo amor de Deus. Beijos, meus amados. Beijos, beijos, beijos.
Beijo, beijo.